Mais uma vez tenho o privilégio de estar convosco, na esperança que o privilégio seja mútuo, não é? Eu fico sempre com alguma dificuldade quando, antes da mensagem, vêm aqui as crianças à frente para irem para o culto infantil, não é? E lembro sempre, se algum ou muitos dos irmãos se lembrarem daquilo que Jesus disse, todos vão com as crianças, porque se não vos fizerdes como crianças, não é? E até eu fico com receio, se calhar vou ficar sem gente a ouvir a palavra. Muito bem, meus irmãos, saudações do pastor João e da Igreja Batista de São Brás e da Igreja propriamente dita também. Ele sempre tem o cuidado de me telefonar, sabendo que eu vou estar ausente, dizer, pastor, não se esqueça de dar saudações minhas e da Igreja de São Brás aos irmãos de Lagos. Se o pastor Marcos for muitas vezes para fora e me convidar para pregar aqui em Lagos, eu qualquer dia começo a pensar que volto a ser o pastor de Lagos. Porque eu já fui pastor aqui. Aliás, a Igreja Batista de Lagos, portanto, em 2008, dia 20 de setembro, foi organizada a igreja, eu era o pastor aqui em Lagos, com a Igreja Batista de Portimão, que era a igreja-mãe de Lagos, não é? De forma que, durante 3 anos, labutámos aqui, até que a igreja foi organizada. Bem, portanto, se ele passar muito tempo fora e me convidassem qualquer dia, penso, olha, lá vou eu para a minha igreja, não? Mas não vai ser, não. Os irmãos têm sabedoria. Meus irmãos, falar neste tempo em que nós estamos a celebrar missões, eu acho que é um tema que nós podemos dizer fácil. É um tema fácil. É uma... Como é que é dizer? É um caminho que se faz ao longo de muitos anos. Devo dizer-vos que estou... Obrigado, jovem. É uma boa ideia. Mas eu vou pôr aqui. Irmão, não se sente em cima do copo. Porque se eu puser aqui, daqui um bocado está a água entornada. Então, meus irmãos, é fácil porque... É fácil, isto é. Eu vivo em igreja desde o ventre da minha mãe. Portanto, sou uma pessoa de igreja. E no trabalho cooperativo da nossa Convenção Batista Portuguesa, de uma forma integrada, desde os meus 14 anos. Portanto, estão a ver que, tendo eu 74 anos, já sou um homem da Convenção há 60 anos. E, portanto, sempre foi com muito entusiasmo que nós pensamos nestas 2 datas que nós temos por ano no calendário de atividades da Convenção, que acaba por também por estar no calendário de cada igreja que adere à Convenção. Portanto, em abril, missões mundiais, em novembro, missões nacionais. Portanto, faz parte do calendário das nossas igrejas, faz parte do calendário da Convenção Batista Portuguesa. Igrejas isoladas dificilmente podem realizar missões. Igrejas isoladas dificilmente podem realizar missões. Portanto, missões implica cooperação. Cooperação entre as igrejas. Quando nós levantamos a oferta para missões, as igrejas enviam para a Convenção Batista Portuguesa. O Departamento de Missões depois vai analisar os projetos que existem e cooperar com esses projetos, que geralmente são projetos de igrejas que já estão instituídas, para que possa ajudar nos aluguéis e nas despesas dos espaços, ou até, enfim, ajudar no salário do missionário ou do pastor que esteja nesse trabalho. Mas eu gostaria que nós pensássemos em missões, não porque nós temos uma data no calendário, quer para a Igreja, quer para a Convenção Batista Portuguesa, mas pensarmos em missões porque missões têm que ser um conceito para ser assumido na vida daqueles que fazem parte, quer da igreja local, quer daqueles que trabalham, enfim, na área da cooperação, nos vários espaços de trabalho que a cooperação tem. Portanto,
nós não podemos dissociar, e o que nos ensina Jesus sobre missões e discipulado, eu vou, de certo modo, integrar estes dois elementos, não é? Porque não há missões sem discípulos verdadeiramente de Cristo. Não há missões. Pode haver algum trabalho, pode haver alguma coisa que se faz, mas se não houver o sentido, digamos, verdadeiro de discipulado, né, elas se esvaem e não vai, com certeza, ter curso, livre curso. Portanto, nós este ano temos um cartaz que diz que é tempo de plantar e edificar, é baseado em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Eu tive que ir à Bíblia e escrever, porque o que está no cartaz, o texto é tão pequenino, que parece que foi posto tão pequenino lá no cartaz que ninguém consegue ler, não é? Portanto, a base bíblica ficou um bocado apagada, mas de qualquer forma, lá o texto diz, olha, Deus enviando a mensagem para Jeremias, o profeta, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares. Se o texto ficasse aqui, era muito mau. Não é? Se o texto bíblico, se a indicação de Deus para Jeremias ficasse aqui, era realmente um texto difícil de encaixar. Não é? Mas notem que Deus diz, e também para edificares e para plantares. E aqui é que está o tema da nossa campanha de missões. Quer dizer que nós, quando vamos ao mundo para fazer missões, na plena convicção que somos discípulos de Cristo, nós vamos para destruir, para arrancar, para derribar, para arruinar, isto é, o reino de Satanás. O pecado que domina a vida das pessoas. Que muitas vezes começa realmente lá em cima no poder. E vai por aí fora. Mas nós estamos lá para fazer a diferença. Estamos lá para edificar e para plantar. Para reerguer das cinzas do pecado e da maldade o homem e transmitir a boa nova que é Cristo Jesus para que as suas vidas sejam edificadas e nelas vidas sejam plantadas as boas sementes do Evangelho. É assim que eu entendo este texto. Portanto, a nossa ação, notem que a dimensão daquilo que temos que fazer quando vamos ao mundo exige muito de nós. Exige muito de nós, não é? Porque arrancar, derribar, destruir, arruinar, eu costumo dizer, e acho que todos nós temos este conceito, em menos de um dia se deita uma casa abaixo. Não é? Mas depois para edificá-la, enfim, o tempo é outro. O tempo é outro. Portanto, este texto tem um tema e, de certo modo, uma mensagem paradoxal. Sob o ponto de vista de missões ou missões, é isto mesmo, no seu sentido final. Estamos no mundo para reconstruir em Cristo Jesus um novo mundo. Começa aqui. É? Um dia nós sabemos vai ser uma nova terra e vai ser um tempo diferente, mas nós já estamos a preparar o caminho, não é? Portanto, sendo que missões têm de ser o coração, o pulsar da vida de uma igreja, seria bom que pudéssemos, mais uma vez, olhar o ensino de Jesus sobre este tema. Porque nós, enfim, a vida é tão implica uma corrida tão grande e umas distrações tão grandes, não é? Pelas responsabilidades que temos, que às vezes vamos esquecendo aquilo que é importante na nossa vida como cristãos. Por isso é que eu pus os dois conceitos, missões e discipulado. Pensemos, pois, para a campanha, para compreender missões, naquilo que Jesus falou sobre missões e discipulado. Ainda não vos obriguei a abrir a Bíblia, mas eu vou obrigar.
à Bíblia ou o telemóvel, né? Ou procurar lá. Só algumas considerações. O livro de Mateus é muito importante, é muito interessante. Todos os livros bíblicos são importantes. Mas sobre este ponto de vista de missões e discipulado, eu acho que no final vão concordar comigo naquilo que eu vou dizer. Quando Jesus começa o seu ministério e diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Mateus coloca lá, e não só, os outros evangelistas também, faz a ligação ao Velho Testamento. E diz assim: o povo na escuridão, estava na escuridão, vivia na escuridão, estava assentado, até lá tem a palavra, assentado na escuridão, quer dizer, bem revestelado, não é? E Jesus prega: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus, portanto, faz esta declaração, vai junto ao lago da Galileia, ou ao mar da Galileia, encontra lá uns homens simples, na sua maioria se calhar não muito recomendáveis, e faz-lhes o desafio de eles o seguirem e dizendo assim, não é? Até agora vocês foram pescadores de peixes, não é? Agora eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Pescadores de homens. E depois foi chamando outros de outras atividades, não é? Enfim, e podemos dizer, legou-nos a nós este maravilhoso livro de Mateus, um deles que foi chamado e era publicano, cobrador de impostos, era empregado ali das finanças, não era de Lagos, mas era lá enfim, da Palestina. E assim começa a desenhar-se, é interessante, hoje fala-se muito na agenda futura, não é? Começa a desenhar-se a agenda futura de missões, que começa com o discipulado, isto é, o ensino de Jesus junto com os seus discípulos, começa com o discipulado, não é? E nós vamos ver alguns elementos interessantes que nesta caminhada, Jesus com os seus discípulos, vamos encontrar elementos que são importantes para nós repensarmos o tema de missões e discipulado. Então, agora sim, os irmãos vão abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 e vamos para o versículo 18 a 22. Eu vou ler o versículo 17, embora depois vamos pensar mais nos outros versículos, mas tem algum sentido ler o versículo 17. Mateus 8, 17. E diz assim a palavra do Senhor: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, portanto, o outro lado do mar da Galileia. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se nós fôssemos ler este mesmo episódio em Lucas, nós iríamos ver que há um terceiro elemento, que diz: Senhor, eu sigo-te. E Jesus diz, não é? E ele diz a Jesus: mas deixa-me primeiro ir despedir-me da minha família, não é? E Jesus disse: não. Aquele que me quer seguir e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Quem vai com o arado e olha para trás vai estragar a lavoura toda. Portanto, Jesus dá-lhe essa recomendação. Ou vens ou vais lá, então despedir a tua família. Bem, a linguagem que nós encontramos aqui, uma vez eu preguei sobre esta passagem bíblica e uma irmã chegou ao fim, veio ter comigo e disse: pastor, finalmente o pastor aliviou-me.
Porque, enfim, a linguagem que Jesus usa é realmente uma linguagem dura, é uma linguagem de exigência, é uma linguagem que fala da urgência de missões e de sermos discípulos, para que as missões se concretizem. Um escriba vai ter com Jesus, não é? E é interessante nós percebermos isto. Ele vai ter com Jesus e diz mestre, Raboni. Portanto, este escriba, que era um mestre da lei, dirige-se a Jesus como mestre. Mas Jesus não era, de maneira nenhuma, um escriba. Jesus não era, de maneira nenhuma, um que está com ele. Então, meus irmãos, há aqui uma coisa que nós aprendemos nesta passagem bíblica. A personalidade de Jesus era de tal forma influente, era de tal forma uma personalidade que fazia a diferença no seu mundo. O que é que dizia a irmã no final da escola dominical? O que é que ela dizia que nós tínhamos que ser no mundo? Hã? Não, não era a comunhão. Hã? Luz também é. Influencer. Influentes. Ela, no fim, desculpem por castigo, cada um vai perguntar. Qual foi aquela palavra que você disse, que a irmã disse, que nós temos que ser no mundo? Não é? Nós temos que impactar realmente a sociedade. Mas não foi esta a palavra que ele usou. Da forma que nós temos que realmente fazer a diferença. Para que as pessoas possam chegar-se a nós e querer ir connosco. Notem, este homem vai ter com Jesus porque quer seguir a Jesus. Ele quer seguir a Jesus. E ele, para seguir a Jesus, a diferença que isso iria fazer na vida dele. Ele ia dar com muitas cabeçadas na parede. Porque ele ia contradizer-se em absoluto em tudo quanto ele queria. Não que a lei em si estivesse errada, mas a forma como eles viam e viviam a lei. E impunham aos outros. Então ele ia ter que mudar muito o seu percurso. Não ia ser fácil. E talvez, por isso, Jesus lhe terá dito, as raposas têm covis. Como quem diz, vocês, enfim, raposinhas, né? A tentar muitas vezes implicar com a vida das pessoas. E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A linguagem de Jesus é aqui, de certo modo, deixai-me dizer-vos, quando eu leio esta passagem bíblica, a primeira reação que eu tenho é frustrante. Porque parece que estamos na presença de uma pessoa que quer fazer alguma coisa, não é? Importante, que é seguir a Jesus, mas Jesus diz, alto lá. Tu tens de tomar consideração o que é que isto significa. Ir após de mim. A seguir Jesus, portanto, seguir a Cristo, o seu chamado pode vir a ser muito desconfortável para a vida daquele que quer seguir a Jesus. Pode ser muito desconfortável. Aquele que se decide seguir a Jesus pode vir a encontrar situações de muito desconforto, não é? Aliás, é interessante nós pensarmos precisamente no versículo 17, que diz assim: o que disse Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando nós entendermos e percebermos o significado da missão de Jesus e da forma como ele realizou o seu ministério, talvez nós tenhamos que repensar o que é que eu estou a fazer aqui. Se eu não estou disposto a levar as enfermidades, as doenças, as dificuldades do outro sobre mim. Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. E fez de tal maneira que um escriba até quer seguir a Jesus. Isso é muito importante nós percebermos isto.
Outro discípulo voluntarioso queria seguir Jesus, mas ele queria seguir Jesus, e talvez nós nos choquemos com as palavras que Jesus diz: permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se nós quiséssemos aqui fazer uma análise desta expressão de Jesus em todas as possibilidades do sentido desta expressão de Jesus, íamos seguramente ficar aqui muito tempo. Portanto, em última análise, nós podemos entender esta expressão de Jesus, enfim, da seguinte maneira, não é? No calendário de missões e discipulado, no nosso desejo de seguir a Jesus, nós temos que deixar que as coisas dos mortos sejam realizadas por aqueles que ainda podem realizar. Deixa lá o coveiro enterrar o teu pai, mas tu vem e segue-me. É uma linguagem dura, não podemos tomá-la no sentido literal. Temos é que lhe dar o verdadeiro significado desta expressão de Jesus. Por um lado, a morte de alguém não deve impedir que eu siga Jesus. Por outro lado, a morte de alguém não impede que eu fique lá a chorar lamentavelmente aquela morte e nunca mais me lembre da missão que tenho para cumprir. Deixa os mortos, né, enterrar os seus mortos. Como também esta expressão pode ser interpretada: os outros que não me querem seguir já estão mortos. Portanto, a ideia é esta: aqueles que continuam mortos porque não me querem seguir, eles tratam dessa situação, não precisas de preocupar com ela. É sempre o sentido da urgência de que se fala nesta passagem bíblica. Sentindo o desejo ardente no nosso coração de seguir a Jesus, não podemos deixar que nada nos impeça de o fazer. Por isso, meus irmãos, desconforto e também desapego de todas aquelas coisas que nos podem, digamos assim, impedir de seguir a Jesus. É preciso calcular, em primeiro lugar, bem o preço de seguir a Jesus. Foi, no fundo, o que Jesus disse ao mestre escriba. E é preciso entender a urgência que ele nos dá, que nos é dada quando realmente o Senhor nos chama aquilo que fica, digamos assim, no mundo daqueles que já estão mortos. Se bem que seguir a Jesus implica compromisso com esse mundo das pessoas que estão mortas por causa do pecado, não é? Não podemos deixar de pensar nisso. Portanto, o que está em causa quando lemos esta passagem bíblica é realmente missões e discipulado, é uma urgência. E não podemos ficar parados à espera que tudo aquilo ao redor da nossa vida se resolva de forma que acabemos por não fazer aquilo que o Senhor está a chamar a cada um fazer. Mas vamos para 9, 35 a 38. 9, 35 a 38. É Mateus ainda. E não vamos sair de Mateus. E diz a palavra a seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Essa passagem bíblica é, para mim, a passagem modelo
de missões, evangelização, discipulado, chamem-lhe o que quiser. Mas é aquela passagem bíblica que nos diz, no contexto de missões, o seguinte: missões implica ver o mundo do lado de fora das quatro paredes. Ver o mundo do lado de fora das quatro paredes. Os irmãos estão felizes por estar aqui? Sim. Oh, mas que coisa. Estão felizes ou não? É bom estar aqui? É bom. Ok. Mas é bem diferente quando nós queremos ser missionários nos lugares onde estamos. Lá fora. No mundo do trabalho, no mundo da escola, sei lá. Nos lugares pelos quais nós nos movemos, é bem mais difícil do que estar aqui. Todos concordam? Sim. Agora vejamos o ensino de Jesus. Jesus via o mundo do lado de fora da sinagoga, do lado de fora da sua casa, da sua família. Diz que ele percorria, portanto, as cidades, as aldeias. E neste percurso, Jesus nos ensina que, na nossa caminhada como discípulos, nós devemos estar preocupados por ensinar as pessoas. Jesus ensinava nas sinagogas. Ele entrava nos lugares onde ele era pouco aceito, mas ele mesmo assim entrava e ensinava e fazia-se representar lá na sinagoga, não é? Onde todos os religiosos se congregavam, não é? Como o seu lugar de culto, não é? Muitas vezes a missão implica ir aos lugares onde nós não somos bem aceitos. Não é? E diz que ele pregava o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é a pregação que conduz o homem à pessoa de Jesus Cristo. A ele próprio, conforme ele pregava. Aliás, é muito interessante nós pensarmos que foi da sinagoga, quando lhe deram o livro para ele ler, que ele definiu, com base no profeta Isaías, qual era ao que vinha. E qual era a filosofia, esta palavra vale o que vale, do seu ministério. E pregar o Evangelho, meus irmãos, é apontar a pessoa de Jesus Cristo. Não é apontar a Igreja Evangélica Batista de Lagos. Ou outra qualquer. É levar as pessoas a considerar a pessoa de Jesus Cristo. E se a pessoa disser assim, mas eu gostava mais de aprender Jesus Cristo, então aí talvez possa introduzir a ideia, olha, mas eu pertenço a uma igreja que nós lá ensinamos acerca da palavra e do Evangelho. E então aí vem a Igreja Batista de Lagos e logo espera-se que nos apareçam. Que fiquem, não é? Então, meus irmãos, percorria, pregava o Evangelho e diz que curava enfermidades e moléstias entre o povo. Sabe, é muito interessante, se nós pudéssemos aqui fazer um estudo exaustivo desta passagem bíblica, era daquelas passagens bíblicas que íamos ficar aqui muito tempo. Eu não posso fazê-lo, não é? Primeiro porque tenho compromisso às 3 horas da tarde e ainda tenho que ir para o outro lado do Algarve, não é? Jesus curava enfermidades e moléstias entre o povo, porque estas expressões, estas palavras no grego, não têm a ideia que muitas pessoas dão ao sentido destas palavras. Hoje nós encontramos muitas pessoas enfermas à nossa volta que não precisam de Benuron, do Brufen 600, que é 600, que é aquilo que está mais na moda, não é? Ou algum antibiótico. Eles precisam mesmo é do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando com uma psicóloga, ela era crente e dizia, pastor, a psicologia em termos científicos tem valor, mas sem Cristo não vale nada. E não é o primeiro nem o segundo psicólogo que me tem dito isto. Portanto, Cristo é fundamental. E há muita gente que cura os seus aspectos físicos quando encontra Jesus Cristo como seu Salvador. Porque o que o perturbava era a falta de paz, era a falta de alegria, era a falta de tudo aquilo que é muito mais importante, não é? Do que muitas vezes a chamada saúde de ferro, não é? E é isso que Jesus fazia, não é? Missão
Meus irmãos, nesta passagem bíblica nós aprendemos que missão faz-se com sentimento. Vejam o que é que acontecia com Jesus. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. A palavra usada no grego aqui para referir-se a esta expressão diz que visceralmente, quer dizer, em todo o seu tempo, o seu interior, digamos, se envolveu com a calamidade que Jesus viu na vida das pessoas. Com a forma como aquelas pessoas estavam a viver. Jesus ficou visceralmente, aliás, há algumas expressões bíblicas, moveu-se de íntima compaixão. Esta expressão significa que todo o seu ser foi tomado visceralmente por aquilo que viu. E porquê? Andavam cansadas? Ninguém está cansado aqui hoje, pois não? Não, ninguém está cansado, não é? Ok. Estavam cansadas, desgarradas, isto é, a palavra no grego significa que elas estavam prostradas como que um bêbado quando está muito bêbado e não consegue levantar-se. É essa a ideia da palavra no grego. Como ovelhas que não têm pastor, isto é, sem sentido, sem direção. Isto já não acontece hoje, pois não. Hoje, mais do que nunca. A nova agenda, digamos assim, da política, da sociologia, da psicologia, da questão do género e outras coisas mais. Isto é tudo fruto da confusão com que o mundo vive, porque o mundo está vivendo sem Deus. As pessoas andam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então, meus irmãos, isto nos faz pensar que a nossa responsabilidade no mundo como discípulos de Cristo Jesus é sermos pastores. Não é preciso ser a consagração, com toda a pompa e circunstância, que geralmente nós vimos na consagração de um homem ao ministério ou uma mulher. Não. Nós temos que ter o sentido do cuidado para com as pessoas, porque pastor é ser cuidadoso. Então, meus irmãos, Jesus nos dá esta imagem de uma pessoa, de um ser tão compadecido que se move em direção às pessoas. Então, missões só se faz com este sentido. Só se faz com este sentido. É fácil a tarefa? É fácil? Bom, eu queria ouvir mais. É fácil? Pronto, é assim que dá-me a impressão que estão mesmo acordados e a ouvir. E porquê? Porque Jesus disse que não era fácil. A minha mulher às vezes disse, fala mais alto. Ela está ali às vezes a fazer sinal. O microfone é que acho que às vezes está um bocado deslocado. Notem, não é fácil. Tanto é que Jesus logo a seguir dá o remédio. E diz, perante a missão que temos que cumprir no mundo, Jesus disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande. Os obreiros são poucos. Foi assim no primeiro século, foi assim durante a história do cristianismo, é hoje e vai ser. E vai ser. Por isso é que Jesus diz, nesta circunstância, rogai, pois, ao Senhor da ceifa que manda obreiros para a sua colheita. Então, os discípulos de Cristo Jesus, aqueles que não têm não têm o sentido da chamada para ir, no sentido tradicional do termo de missões, que é aquele que é enviado, no missionário que é aquele enviado que vai para longe, deixa tudo e mais alguma coisa, aqueles que não têm este sentido têm de estar a acompanhar aqueles que são chamados, aqueles que vão para longe, com a oração.
rogai ao Senhor da seara. Porque a ceifa é grande, os ceifeiros são poucos, aqueles que vão precisam mesmo das nossas orações, do nosso apoio. Podemos não fazer grandes coisas para o exterior, mas não esqueçamos aqueles que estão no exterior a fazer grandes coisas e oremos por eles, os acompanhemos, vamos com certeza continuar a contribuir para que missões possa continuar a ser realmente o coração da ação de uma igreja autêntica de Cristo Jesus. Primeira parte da mensagem. Querem ouvir a segunda e a terceira? Não. Hoje não, porque eu tenho muito amor por vós. Mas tenho muito mais para dizer. Mas, meus irmãos, vi-os com compaixão. Como é que nós vimos o mundo dos nossos dias? Tem que ser com compaixão. Tem que ser com muita compaixão. O mundo do tempo de Cristo era diferente dos nossos dias. Era diferente em muitas coisas, mas naquilo que é essencial é igual, é comum. O pecado, graça no mundo, graça de graçar, isto é, de se expandir e cada vez está a trazer maus resultados para a sociedade do nosso tempo. E por certo que nós olhamos o mundo lá fora e nós não gostamos do que estamos a ver. Eu não gosto e nós como cristãos com certeza sensíveis também não gostamos. Portanto, missões têm uma dimensão gigante. Jesus chamou a atenção para nós sobre isso. Missões implica seguir a Cristo, despojando-nos de tudo, inclusive das coisas a que chamamos de imprescindíveis ou de maior necessidade. E se quiserem ler durante a semana um texto que vos pode mover, leiam então Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 15. E quem sabe, uma boa lição de escola dominical possa estar aqui para ser preparada a fim de que possais pensar bem sério neste desafio que é ser discípulo de Cristo e missionários no mundo em que nos movemos. Mateus 10, 1 a 15. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus faça prosperar a sua palavra em nós e entre nós, e que nesta dinâmica que vós tendes de missões, porque temos um pastor com um coração missionário, realmente a Igreja Batista de Lagos possa ser um exemplo de uma igreja viva e que se compadece das multidões que vivem cansadas, desgarradas e sem pastor. Vamos orar? Querido Deus, bom Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, porque somos desafiados constantemente pela Tua Palavra a sermos não só a luz do mundo e o sol da terra, mas discípulos comprometidos com Cristo Jesus, no exemplo que Ele mesmo foi para nós, de alguém que cumpriu a missão até ao fim, que o Pai lhe deu, e que, Senhor, essa missão implicou Ele dar a sua vida por nós. E é por isso que hoje nós estamos aqui a refletir sobre missões e discipulado à luz daquilo que Tu ensinaste, não só por palavras, mas também pelo exemplo maravilhoso que foi a Tua vida vivida num mundo caído de então, onde nós vivemos também hoje, neste mundo caído e perplexo em que vivemos. Que o Teu Santo Espírito nos incomode e nos ajude, Senhor, a entender realmente que, sendo discípulos de Cristo Jesus, temos uma missão maravilhosa no mundo em que vivemos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela vida do pastor Mário Jaime, que Deus continue lhe usando tremendamente, amém? Antes de encerrarmos aqui, eu queria avisar para os irmãos que terça-feira é dia de PGM, lá na casa da irmã Cláudia, tá? No
Shinicato, né? Estou aprendendo aqui o nome dos... Nem bairro que chama, é bairro? Shinicato. Ok, estou aprendendo o nome aqui dos lugares, então, se você quiser o nome do o endereço dela, o número da casa, enfim, ela sempre posta, né? Ou então você pode entrar em contato no privado com ela, com a irmã Cláudia ou o irmão Tiago, que eles vão passar tudo direitinho. Terça-feira, toda terça, irmãos, nós nos reunimos lá. E também tem um PGM lá em Portimão, toda sexta-feira. Essa semana não vai ter, né, porque a Elaine vai precisar viajar, mas toda sexta-feira nós temos um PGM em Portimão. Você também é muito bem-vindo lá para estar junto conosco. Quarta-feira nós temos culto de oração aqui. Então, se você pode estar aqui junto conosco toda quarta, às 8h, é um privilégio receber você aqui, tá? Que Deus continue abençoando sua vida. Vamos nos colocar de pé e cantar mais uma canção para encerrarmos. E logo depois nós vamos para um momento de comunhão lá. Eu vou deixar a irmã Cláudia encarregada lá para auxiliar o povo lá do outro lado. Então vamos cantar para encerrar o nosso culto. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Que nessa semana você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E que tudo que você fizer seja sobre a direção do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício